Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson Vieira e estou vindo hoje conversar a respeito da nossa unidade 2, que tem a intenção de convidá-los a debater sobre as políticas públicas de planejamento do turismo no Brasil. Essa aula ela vai ser uma aula que vai contemplar 4 capítulos e a intenção aqui é conhecer as políticas desde a década de 30 até os anos atuais. Então, nós iremos fazer uma retrospectiva histórica dentro dessas políticas, conhecendo as suas intencionalidades, para que depois nós possamos discutir de forma mais direcionada os programas, planos e projetos propostos pelo Ministério do Turismo e também compreender um pouco melhor sobre a aplicabilidade destes enquanto instrumentos de organização e de planejamento no turismo. Então, eu queria só pedir um minuto enquanto que eu vou abrir aqui o nosso material, para que vocês possam acompanhar melhor sobre a nossa aula de hoje. Só um minuto, viu, gente? Prontinho. Eu vou aqui me organizar para ficar mais visível para vocês no canto direito superior. Acredito que vocês estejam me vendo bem. Então, vamos iniciar aqui. Bom, eu já me apresentei como de protocolo, como de praxe, só para vocês não esquecerem quem é o professor Anderson Vieira. Aí está o meu contato de e-mail e o meu canal do YouTube. Essa aula ela vai estar disponível, assim como todos os nossos materiais de vídeos disponíveis de todas as disciplinas que nós ministramos para vocês nesse canal. Todo e qualquer contato que vocês queiram ter comigo, entrem nesse e-mail ou no meu e-mail auxiliar, que é o anderson_ufpi@hotmail.com, para que a gente possa tirar dúvidas, passar algumas recomendações, esclarecer algumas questões que não ficaram tão claras para vocês nas atividades, nos fóruns e na disciplina. Então, mais uma vez, eu reforço a minha disponibilidade e eu espero que vocês estejam gostando da nossa disciplina de POT. Bem, gente, em relação ao conteúdo, como eu havia dito anteriormente, nós iremos falar um pouco sobre essa ideia de governo e governança dentro do turismo, compreendendo esses conceitos e compreendendo como é que eles são pensados e aplicados numa perspectiva para que o turismo seja realmente desenvolvido em um território. Então, a gente vai compreender esses conceitos, compreender o que influencia no governo e na governança para que elas sejam efetivadas, para que eles sejam efetivados. Vamos também falar a respeito de uma contextualização histórica das políticas de turismo no Brasil. Então, a gente vai ver isso desde a década de 30 até chegar nos anos 2000, e é importante que vocês busquem as fontes que nós disponibilizamos, que são os artigos que tratam desses períodos históricos tão significativos para esse levantamento teórico que vocês precisam ter, esse embasamento futuro na atuação. E também a gente vai discutir sobre os planos, programas e projetos do Ministério do Turismo, de modo que vocês possam ter uma percepção comparativa de cada um deles, para que assim a gente possa visualizar se essas políticas foram aplicadas, se foram aplicadas, como é que isso se deu na perspectiva do nosso estado do Piauí e se os nossos municípios eles foram contemplados por essas políticas. Então, a nossa discussão vai ser bem interessante, porque dentro desses conteúdos, a gente vai conseguir ter uma visão geral do conceito de planejamento, mas também da ideia de aplicação desse conceito por meio dos planos, programas, projetos, ou seja, das políticas públicas de turismo.
Bom, inicialmente eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre alguns pontos que Silva Maranhão traz para a problematização, que são os seguintes. O turismo no Brasil, hoje, ele é fruto de uma promoção histórica. Então, o turismo, como toda e qualquer atividade, como todo e qualquer fenômeno social, atividade econômica, foi construído historicamente ao longo dos anos, e essas influências históricas, elas foram sendo adquiridas também com base nas sociedades que viviam naquelas épocas e também com base nas escolhas de gestão e políticas da gestão que estava atuante naquele momento. Então vejamos que o turismo no Brasil também é um produto dessa ideia da contextualização de como se deu o processo histórico. E esse produto, essa promoção do turismo, a gente vai perceber ao longo das décadas que ela foi mudando de uma perspectiva mais economicista para uma perspectiva de sustentabilidade. Só que eu não vou entrar nessa discussão agora, porque vocês precisam primeiro se assentar aos períodos históricos. Existe também aí, segundo Maranhão, uma ausência de preparo da gestão e planejamento, e isso também é um produto histórico. O Brasil, hoje, nem tanto, mas a gente tem aí como reflexo de que a falta de gestão e planejamento acabou implicando no como o nosso turismo, seja doméstico ou internacional, se desenvolve e se desenvolveu. Então, isso também acabou influenciando para que nós tivéssemos determinados destinos, ainda hoje, com status, e destinos que tinham potencial, que foram investidos, que não adquiriram esse mesmo retorno do fenômeno turístico. Nós apontamos também que o viés econômico ele foi predominante e também isso acabou passando por cima do fenômeno social que é o turismo. Veja, se o planejamento do turismo foi pensado única e exclusivamente ou principalmente com esse viés econômico, isso vai influenciar diretamente nas potencialidades sociais e nos impactos positivos sociais que o turismo pode promover. Então, isso fica muito claro quando a gente estuda essa conjuntura, porque percebe-se que o viés econômico ele acaba sendo predominante e isso acabou influenciando também no que nós temos enquanto resultados hoje. As ações da gestão pública, elas estavam sempre ali duelando com o turismo enquanto fator social, o que permitia um não êxito. Ou seja, o foco era a economia. O turismo enquanto uma atividade social que tem um viés social muito forte e que poderia ser mais potencializado e desenvolvido, não foi, porque as ações de gestão pública, elas sempre, ou quase que em sua grande maioria, tinham esse foco na economia, no desenvolvimento, no crescimento econômico, e não no crescimento econômico aliado ao desenvolvimento social. E aí, gente, é interessante a gente fazer essas reflexões para que nós possamos entender a conjuntura atual do turismo no Brasil. Bom, eu queria agora, antes de falar um pouco sobre essa relação do turismo, o que é governo, o que é governança, eu queria também trazer para vocês que aqui nessa aula vão ser discutidos algumas iniciativas do Estado, como decretos, marcos legais, políticas e também todos os projetos, planos e programas, para que a gente possa, ir assentados nesse arcabouço jurídico, também compreender as especificidades da política de turismo no Brasil. Qual é a diferença da política de turismo no Brasil para outros países, que têm o turismo como uma atividade mais desenvolvida ou uma atividade mais prioritária. Bom, em relação à questão de governança, a gente tem que entender que o governo é justamente essa gestão que vai partir do Estado, seja o Estado-nação, seja o Estado em nível de território, e esse governo vai ser conduzido por um ente público,
Já a governança ela vai envolver o quê? Diversos atores sociais, além da gestão pública, como a iniciativa privada, organizações não governamentais, sociedade civil e outros atores que acabam contribuindo para que a, a, a gestão ela seja compartilhada, ou seja, numa esfera de governança, e não única e exclusivamente numa visão de gestão pública. Bem, segundo Rhodes, a governança ela tem algumas características que são necessárias que nós conheçamos. Quais são elas? Interdependência entre as organizações. À medida que há uma ideia de governança, essa relação que envolve vários atores, vai ter atores que vão ter visões diferentes, mas existe ali, dentro dessas visões, uma relação de parcerias. E essas relações de parcerias, elas vão justamente justificar essa ideia que existe uma interdependência. Todos esses atores, eles são dependentes entre si, para que a gestão consiga ter êxito naquilo que ela se propõe. A governança, ela é justamente, como eu falei no início, esse papel para atores não estatais, que não fazem parte do Estado. Daí é interessante também que existe uma fronteira vai se perceber na realidade que existe uma fronteira indefinida entre o que é setor público e quem são os outros atores. Como assim, professor Anderson? Apesar de haver um compartilhamento de como vai acontecer essa gestão pública, as fronteiras e os limites de cada uma das atuações acabam tendo um choque se não há um diálogo claro, estabelecendo as recomendações para cada um dos atores e as suas responsabilidades nessa construção do desenvolvimento turístico. A gente vai ter aí também como um possível entrave da efetividade da governança. Um outro ponto também que nós apontamos, segundo Rhodes, é a interação constante que deve haver entre os participantes, uma vez que eles formam uma rede. E essa rede, ela tem ideias muito bem definidas: integração, compartilhamento, atuação efetiva, e esses conceitos, eles têm toda uma ideia e conexão com o conceito de rede, que é justamente trabalhar de forma coparticipativa. A gente também aponta, por fim, que as redes, elas acabam tendo um certo grau de autonomia. Os atores, eles vão, conhecendo as suas responsabilidades, eles vão conduzir as suas ações de modo que não haja interferência nas ações dos outros atores do desenvolvimento turístico. Bom, e aí, segundo ainda o autor, países desenvolvidos dão ênfase a parcerias na elaboração de políticas governamentais. E isso não se aplica só no turismo. A gente pode apontar, por exemplo, países da União Europeia como Portugal, França, Reino Unido, que têm essa condução das políticas num viés de parcerias, iniciativa pública, privada, incluindo outros atores, porque a ideia aqui é não fazer com que o governo seja único e exclusivamente responsável pela elaboração e execução das políticas e fiscalização, mas também compartilhar isso otimizando as práticas de gestão. Gerir não é uma tarefa fácil, independente do contexto, mas essa gestão, se ela tiver uma integração maior e mais atores envolvidos, a possibilidade de ter mais êxito, segundo a literatura, é muito maior. E, como eu falei para vocês, países que estão aí no topo do desenvolvimento, eles trabalham suas políticas com esse viés. Bom, e aí, falando já especificamente da ideia dos papéis do governo no turismo. Segundo Cooper, Hall e Trigo, existem alguns papéis que nós vamos trazer aqui para que vocês possam refletir melhor. O papel de coordenação.
E aí, isso fica muito claro quando a gente fala no governo enquanto o ator principal desse fomento da atividade turística. Como a gestão pública acaba sendo o principal ator para promover esse desenvolvimento turístico, a gente tem que ter ali uma ideia de coordenação. Ela que vai estabelecer, a gestão pública, o que cada um dos atores iria fazer ou como devem ser conduzidos os processos de construção políticas, de planejamento e de organização do turismo nos territórios. Há uma responsabilidade também do governo, o planejamento, que é justamente o que nós estamos discutindo desde a nossa primeira aula na disciplina, e esse planejamento, ele, como eu creio que já devo ter ficado bem claro para vocês, é um processo que ele vai envolver uma série de influências externas e internas, mas que esse processo, ele tem como principal fio condutor uma ideia de gestão. Daí a responsabilidade também do governo como ter essa atuação nesse sentido. O governo também vai permitir a regulamentação do turismo. Ora, as políticas, os planos que nós vamos estudar daqui a pouco, a Política Nacional de Turismo, a própria Lei Geral do Turismo, são instrumentos jurídicos e normativos regulatórios que são construídos a partir da visão de governo, dos interesses do governo. Também, segundo Cooper, Hall e Trigo, a ideia de empreendedorismo. E esse empreendedorismo está muito ligado a provocar nos atores sociais essa intenção de empreender. É muito comum nós percebermos no turismo, pessoal, eu vou usar a expressão, esse encostar sobre a ideia de esperar também a gestão pública agir. E como a gestão pública pode promover esse empreendedorismo, fomentando por meio de recursos, fomentando também o turismo por meio de investimentos em infraestrutura básica de apoio, mas esse estímulo, ele também pode ser um estímulo direcionado para fazer com que pessoas físicas e pessoas jurídicas que querem prestar serviços no turismo possam se reinventar ou possam abrir um negócio. Essa ideia também é muito ligada como um papel do governo. Incentivos financeiros, financiamento de pesquisa e apoio financeiro ao marketing. Esse incentivo financeiro talvez seja um dos principais papéis do governo no turismo. Vejamos que existe um Fundo Geral de Turismo no Brasil que financia essas ações dentro do setor. E junto com esse Fundo Geral, nós temos outras iniciativas que são público-privadas ou que são de ordem do Estado, do governo, da iniciativa pública, em parceria com instituições mistas, como o próprio SEBRAE, o SENAC, instituições que fazem parte do Sistema S. Financiamento de pesquisa, o governo é que vai permitir, que vai conduzir essas pesquisas na área de oferta, demanda, de planejamento do turismo e o próprio apoio financeiro ao marketing. Para vocês terem uma ideia, uma das principais funções da Embratur, que hoje é uma agência, era de apoiar financeiramente o marketing do turismo brasileiro. E isso foi se mudando ao longo dos anos, mas quando a gente vai aí pensar o turismo, numa perspectiva de divulgação internacional para tentar atrair turistas de outros países, nós precisamos ter um investimento muito grande para construir uma imagem do país no exterior. Então, esse marketing para o turismo, ele deve ser muito trabalhado. E o que existe também, muito investimento no setor. Posso dar um exemplo para vocês, inclusive do plano Aquarela, que é um plano de marketing que foi elaborado na década de 2000, justamente para poder
definir as ações específicas para o marketing do turismo no Brasil. A promoção, e essa promoção está ligada mesmo à divulgação do Destino Brasil, da marca Brasil. O turismo social, pessoal, é um conceito que vocês viram na disciplina de introdução de teoria, geral ao turismo. E esse conceito de turismo social é justamente essa ideia de fazer com que pessoas que não têm condições de viajar possam viajar. Tem um programa, inclusive, do Sistema S, pelo SESC, que permite que grupos como pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas de renda mais baixa, vulnerabilizadas socialmente, possam viajar. E aí, claro que isso não é uma conjuntura para todas as pessoas desses grupos, mas existe um incentivo para aqueles grupos mais vulnerabilizados economicamente, para que eles possam também desfrutar do turismo enquanto um meio de inclusão social. E, por fim, o governo tem como papel o interesse público, porque é justamente por meio do governo, das ações de governo, que vai se ter um estímulo para fazer com que outras instituições públicas se interessem pelo turismo enquanto uma atividade que é complementar a outras e que pode ser desenvolvida a partir de outros olhares. Bom, e aí eu queria comentar com vocês, pessoal, que o básico que nós colocamos, o turismo ele pode ter alguns tipos de regulamentação, segundo os autores Cooper, Hall e Trigo. Bom, as políticas elas estão classificadas em políticas regulatórias, políticas autorregulatórias, políticas distributivas e políticas redistributivas. Bom, as primeiras elas são justamente aquelas que vão regular como deve ser a atividade turística no país, quem são os prestadores de serviços turísticos, quem pode se cadastrar junto ao cadastro de prestadores de serviços turísticos. Então, a ideia dessa política é regular, é estabelecer o que pode e o que não pode. Pois bem, o exemplo que eu coloquei aqui foi da restrição ao uso da terra. Quando a gente pensa que as unidades de conservação, nós precisamos entender que existe dentro desses territórios, dessas esferas públicas, uma restrição ao uso do território, ou seja, da terra que ali existe. Então, se há uma restrição, ela é estabelecida por uma política de regulação, que estabelece o que pode ou não ser feito naquela terra, no uso daquela terra. Já a política autorregulatória, ela está mais relacionada com a ideia de autonomia de um determinado grupo para permitir ou não que determinada ação seja desenvolvida. Eu coloquei como exemplo a visitação a um atrativo. Se existe um atrativo de cunho étnico, por exemplo, numa tribo indígena ou numa comunidade quilombola, eles têm autonomia, existe uma política a nível nacional que estabelece sobre o uso da terra nesses territórios, quando eles são legitimados e quando eles são reconhecidos enquanto territórios quilombolas ou indígenas, mas para que isso, a partir dessa lei, que é uma política regulatória, existe uma política autorregulatória que tem mais a ver com a condução desses grupos em estabelecer o que pode e o que não pode acontecer quando eles recebem visitantes em seu território. Um exemplo que eu posso dar para vocês, levei um grupo de alunos meus para conhecer o Rio Grande do Norte, e quando nós chegamos lá, nós visitamos dois territórios, um quilombola e um indígena. Dentro desses espaços, tinha-se o roteiro pré-estabelecido, e a visitação ela era autorregulada pelas comunidades. Eles é que definiam o que era possível e que não era possível dentro da visitação. Vejam que nesse contexto, a gente tem a política regulatória, que vem lá da esfera federal, e a política autorregulatória, que vem já no nível local, pelos grupos
que estão conduzindo a visitação, no caso aqui, de um atrativo turístico. Já as políticas distributivas, elas são aquelas que vão influenciar na ideia de distribuição de recursos, distribuição de incentivos fiscais. Eu coloquei até aqui como exemplo os créditos fiscais que são disponibilizados para empresas do setor de turismo ou de outro setor que queiram se implantar em algum determinado local. E aí essa política também distributiva, como o próprio nome já diz, ela vai ter esse ideário de permitir uma distribuição, seja igualitária ou não, de recursos. A política redistributiva, ela tem a ver com a ideia de promover a inclusão. E aí essa política redistributiva, eu cito como exemplo os planos nacionais de turismo do Brasil, que tem, em todos eles, tem como intencionalidade a inclusão social por meio do turismo. Então vejam que ela é uma política que vai pegar um determinado, no caso aqui o turismo, que é o nosso exemplo, mas vai pegar um determinado setor, uma determinada área, um produto e vai buscar redistribuir para que todos e todas tenham acesso. Bom, a gente já falou aí a respeito dos conceitos de governo e governança, trouxemos também quais são os papéis do governo no turismo e, por fim, a gente apontou aí tipologias de políticas. Agora, nesse momento, eu quero trazer a contextualização das políticas públicas de turismo no Brasil. Bom, gente, queria apontar, então, primeiro que na década de 1930 foi criada a divisão do turismo. Olha só, década de 30, antes aí do governo militar, aliás, e essa divisão do turismo ela tinha a intenção de fiscalizar as agências de viagens. Vejam que era uma política muito limitada, porque o foco era único e exclusivamente no setor do turismo. Bom, já partindo para o ano de 1966, década de 60, e aí vejam que a gente tem aí realmente uma espécie de hiato da década de 30 até a década de 60, que foi quando foi criado o Decreto-Lei número 55, que tinha como objetivo organizar a esfera federal do turismo. Então foi a partir desse Decreto-Lei que foi institucionalizada a primeira política de turismo no Brasil. E o que nós vamos visualizar aqui é que, a partir desse decreto, foi estabelecido, por exemplo, a criação da Embratur, também foi criado o Conselho Nacional de Turismo e também foi estimulado a criação do Fundo Geral de Turismo, que eram justamente essas esferas que tinham ali a intencionalidade de se pensar uma política mesmo de turismo para o país, pois foi nesse momento que se percebeu que o turismo era uma atividade promissora, que poderia gerar crescimento econômico. Lembram da diferença de crescimento para desenvolvimento? A visão aqui do governo era a visão de crescimento econômico por meio do turismo, como uma atividade que poderia permitir esse crescimento econômico. Bom, já no ano de 1971, a gente vai ter aí o Decreto-Lei número 1191, que eu já me antecipei, mas ele institucionaliza Fundo Geral de Turismo. É a partir desse decreto que vai haver um estabelecimento desse fundo, que é uma espécie de bolsa, aliás, que vai permitir os investimentos para os interessados no turismo. E quando eu falo bolsa, é fazendo uma alusão mesmo a um fundo. É um fundo que vai
viabilizar recursos para quem quer desenvolver no âmbito do turismo. Eu queria também ter um ponto que eu acabei não comentando com vocês, é que com base no Decreto-Lei número 55, foi se pensado o primeiro Plano Nacional de Turismo, o Plano Tour, que não foi efetivado. É por isso que vocês vão entender que só existem no Brasil 4 planos de turismo especificamente. Bom, já em 1974, a gente vai ter o Decreto-Lei número 1.376, que vai estabelecer novos fundos de incentivo econômico para o turismo. E aí eu aponto para vocês o FICET, o FINOR e o FINAM. O FICET é o Fundo de Investimentos Setoriais, que vai tentar estimular esse investimento em vários setores, não só no turismo, mas nos setores que fazem parte da atividade também, mas na indústria, no comércio. O FINOR é o Fundo de Investimento no Nordeste, e aí eu já sinalizo para vocês que o Nordeste, nessa época, foi visualizado como um território que tinha muito potencial para desenvolver a atividade turística, não só por sua conjuntura econômica e social, mas principalmente por conta das suas riquezas naturais, das suas potencialidades naturais. Turismo de sol e mar, que foi o principal investimento do turismo nesses anos iniciais das políticas. E, por fim, o FINAM, que é o Fundo de Investimento da Amazônia, que tinha também essa intenção de promover o desenvolvimento da região da Amazônia. Eram regiões tidas como regiões mais atrasadas em relação a sul e sudeste. Então, esses fundos eles tinham esse objetivo. Bom, com base nisso, a gente aponta que o saldo de todos esses decretos, mais especificamente desse último, de 74, é que os recursos para a região Norte e Nordeste tinham como objetivo promover uma integração nacional, pois se tinha uma visão desenvolvimentista em que essas regiões elas precisavam se desenvolver de forma a se integrar às demais e, consequentemente, também promover o desenvolvimento econômico regional. Bom, já na década de 80, eu queria apontar para vocês que nós temos aí algumas questões, mas o principal ponto que nós temos que visualizar aqui é que na década de 80 nós vamos ter a crise fordista com paralisia de toda a economia na América Latina. Essa crise envolveu a indústria automobilística e acabou influenciando nas economias dos diversos países. O que também, como eu disse, se envolveu a América Latina, o Brasil está situado nessa conjuntura, também foi envolvido, causando instabilidade política, crise na questão do petróleo, avanço da dívida externa do Brasil, cortes econômicos, e aí, nesse momento, o turismo vem como salvação e o foco para o desenvolvimento continua ensejado na perspectiva do crescimento econômico. Turismo como um meio, um salvador da pátria. Vejam que isso é muito perigoso e tem-se uma ideia de que o turismo vai promover emprego e renda. E não foi bem o que aconteceu. Claro, houve ali um aumento nos investimentos do setor, mas isso não foi tão sugestivo como se pensava o governo na época. Pensava-se o turismo como uma solução de curto prazo, e isso também é um pouco perigoso, porque o planejamento do turismo é justamente esse combate a desenvolver em curto prazo, sem organização, sem metas, sem objetivos, sem se estabelecer um diagnóstico para isso. O planejamento nessa época não era considerado, como eu falei para vocês. Consequentemente, todas as etapas que eu comentei, elas não eram efetivadas e, por fim, o Estado era esse agente controlador do desenvolvimento da atividade turística. Vejam como isso é um pouco perigoso, porque se tem aí um fechamento para esse trabalho mais coparticipativo.
em que atores como a iniciativa pública e atores relacionados ao terceiro setor pudessem contribuir para o desenvolvimento do setor no Brasil. Já na década de 90, eu vou comentar sobre a década de 90, mas eu queria apontar que em 1996, entre 2000 e 2002, foi se estabelecido aí o Ministério de Esportes e Turismo, e a Embratur, que foi criada na década de 60, ela continua ali ativa. Só que essa Embratur, ela, ao invés de ser uma empresa pública, que era o que era desde o início, virou um instituto, perdendo, de certa forma, a autonomia no desenvolvimento da atividade turística e na promoção dessa atividade turística. E aí eu aponto para vocês que também é um ponto que, segundo Fratucci, é muito necessário que nós conheçamos, que é essa ideia de todas as instâncias públicas que a atividade turística ela acabou sendo visualizada. Eu vou citar só algumas delas para vocês entenderem. De 1939 a 1945, o turismo estava sendo visualizado a partir da divisão de turismo e departamento de imprensa e propaganda. De 1945 a 1946, pelo Departamento Nacional de Informação. De 51 a 58, pelo Departamento Nacional de Imigração. De 58 a 61, pela Comissão Brasileira de Turismo. De 61 a 66, pela Divisão de Turismo e Certames. De 66 a 90, pelo Ministério da Indústria, do Comércio, e aí nesse caso também surge, né, de 66 ali, até 1990, a Embratur, o Conselho Nacional de Turismo e o Ministério da Indústria e Comércio, em que o turismo era visualizado enquanto com esse viés de indústria, e a gente hoje, inclusive, debate que o turismo não é indústria, o turismo é serviços, é fenômeno social, é a atividade econômica do terceiro setor. E, por fim, e hoje, nós temos o Ministério de Turismo, desde 2003 até os anos atuais. Bom, já na década de 90, vai haver um estímulo principalmente para que a atividade se desenvolva numa perspectiva neoliberal. Nós estávamos ali vivendo um momento de economia globalizada e economia globalizante, economia essa em que produtos, serviços que existiam em determinado local começavam a trafegar de forma livre e de forma a atender grandes demandas em todo o mundo. Então, esse processo de globalização, ele surge e começa a se intensificar, de modo que isso faz com que haja uma intenção e uma provocação para a competitividade de prestadores de serviços entre governos, entre indústrias e entre os diversos segmentos econômicos. Consequentemente, isso vai ter um novo olhar para o turismo, que tem como consequências da época, digamos assim, o uso da informação, incentivo à formação específica na área, aumentam os cursos superiores na área de turismo. Inovação e qualidade também acaba sendo um elemento significativo e importante. A imagem do destino também é importante, e aí o Instituto Brasileiro de Turismo, a Embratur, começa a desenvolver essa promoção da imagem no exterior. E a ideia de sustentabilidade. Surge, então, uma nova era do turismo. Uma nova era, como eu disse anteriormente, numa perspectiva de florescimento de Estado neoliberal. Foi justamente nesse período em que o presidente Collor sofreu impeachment, e aí nós temos, como consequência disso, uma série de conjunturas novas. Só voltar aqui, porque o slide passou. Pronto. Bom, ainda falando sobre a década de 90, pessoal, eu queria apontar para vocês que o foco ainda sobre o turismo era um foco simplista.
Porque, apesar de se perceber que a atividade ela não era meramente meio de desenvolvimento, de crescimento econômico, tem-se o turismo como uma atividade que não é complexa. E aí os estudos começam a apontar essa visão sistêmica do turismo, de visualizá-lo a partir disso. Então, o Fratucci vai apontar também que o fomento para políticas públicas de turismo, elas começam a ter um viés mais internacional, de internacionalização. Consequentemente, o turismo doméstico no Brasil, ele é baixo, o que não contribuía para o desenvolvimento do setor. A intenção aqui era promover esse desenvolvimento turístico, só que não se tinha um acesso para que todos e todas pudessem viajar ainda nessa década. Então, a gente aponta aí que o desenvolvimento dos setores da atividade no Brasil começam a acontecer. Que setores seriam esses? Agências de turismo, meios de hospedagem e empresas também operadoras. E quando eu falo começa a acontecer, não que não existisse, mas há uma cobrança também por parte da gestão do turismo em nível de Estado para isso. Eu queria apontar também para vocês que a região Nordeste continua sendo a menina dos olhos, a galinha dos ovos de ouro, por conta de todas aquelas potencialidades que eu comentei anteriormente. E o Estado justifica o produto Nordeste para atender às demandas estrangeiras. Então, é por isso que se desenvolve alguns polos de turismo no Nordeste que recebem turistas estrangeiros e começam a virar locais de atratividade para esses turistas. E características que, segundo Fonseca, são significativos são as altas temperaturas, a extensão da costa, a diversidade natural, a própria questão das manifestações culturais, que são muito exclusivas e singulares aqui no Nordeste. Claro que cada região tem as suas especificidades, mas visualizava-se isso como um meio para atrair turistas estrangeiros. E aí, nesse momento, surge o Programa de Desenvolvimento do Turismo, ou PRODETUR, que ainda existe, está em ativação. Mas, assim, o PRODETUR, ele tinha essa meta, né, esse objetivo, de desenvolver o turismo no Nordeste. Nesse momento também surge como política pública a política de municipalização da gestão do turismo, ou Programa Nacional de Municipalização do Turismo, o PNMT, que eu vou comentar mais na frente com vocês. De já eu digo que ele não teve êxito, até porque a estrutura do turismo dos municípios, de um modo geral, ela não era boa, ela era ruim, o que inviabilizava, segundo Fratucci, esse desenvolvimento. Bom, e o que eu posso também apontar é que no final da década de 90 a gente tem um ideário de turismo propositivo, aumento de ações, leis, políticas, decretos, projetos e planos que acabavam pensando o turismo. Já nas décadas de 2000, eu queria apontar para vocês é o seguinte: cria-se o Ministério do Turismo em 2003. A gente tem aí, a partir de agora, autenticidade e, de fato, uma instância federal de turismo no Brasil. Segundo Maranhão também, a gente vai ter a elaboração do primeiro Plano Nacional de Turismo, que vai contemplar diretrizes, metas e programas, e que teve, assim, como principal ponto a se destacar, que eu já vou meio que antecipar agora, essa ideia de equívocos sobre a falta de diagnóstico para pensar esse desenvolvimento do turismo. A gente também aponta aí o Programa de Regionalização do Turismo Roteiros do Brasil, que surge nessa década, e a sanção, em 2008, da Lei Geral do Turismo, a Lei número 11.771 de 2008, ou
Lei Geral do Turismo, como vocês já viram na disciplina passada. Bom, gente, a respeito desses pontos, era isso que eu queria comentar com vocês. Agora eu queria falar especificamente sobre alguns programas, projetos de turismo no Brasil. Bom, a gente tem aí o primeiro, segundo Silva Maranhão, megas projetos que surgem da década de 70 a 1980 e eram projetos que tinham a intenção, principalmente, de desenvolver os setores econômicos, como os meios de hospedagem, as agências de turismo, incentivando esses prestadores a se estruturarem para poder atuar no turismo. Em 1991, a gente tem a criação do Prodetur, que eu já expliquei o que é, esse programa de desenvolvimento para o Nordeste direcionado, que estimulou e promoveu alguns atrativos, algumas infraestruturas urbanas básicas de apoio e turísticas, também para a atividade acontecer, e a criação de polos, né, a partir desse ordenamento, dessa estruturação. A gente também apontou o PNMT de 1994, que é o Programa Nacional de Municipalização do Turismo. E a gente também, já para 2000, a gente vai ter o ProEcotur, que é esse programa que tem a intenção de desenvolver o ecoturismo no Brasil, inclusive uma cartilha específica para esse segmento no site do Ministério do Turismo. Em 2004, a gente tem o PRT, o Programa de Regionalização do Turismo. E em 2004, também, o Programa de Turismo Sustentável e Programa de Turismo à Infância, que tinha como objetivo desenvolver ações para promover a sustentabilidade na atividade, no desenvolvimento da atividade e o combate à exploração infantil. A gente também tinha, vou só levantar aqui um pouquinho, a gente aponta, aliás, os 65 destinos indutores do turismo no Brasil, que foi uma proposta que tinha como intenção selecionar 65 destinos no Brasil, de modo que se regionalizasse o turismo e fizesse uma relação desses destinos com o programa de regionalização. Bom, Parnaíba é um município que foi contemplado junto com Teresina, enquanto destinos indutores, e esse programa ele durou até 2010, de modo que hoje ele não está mais ativo. Nós temos uma outra proposta de desenvolvimento do turismo, mas ações como essas, elas têm sua significância justamente porque o objetivo era descentralizar o turismo no Brasil, que era muito condensado no governo, na iniciativa federal, e também em regiões que tinham potencial e que eram de status conhecidas turisticamente, principalmente nas regiões sul e sudeste. Apesar de que o próprio Nordeste sempre foi o principal, a própria região Nordeste sempre foi a principal território federativo em relação a visualizar-se esse turismo, né? Principalmente com foco para a captação de turistas estrangeiros. E eu aponto em 2014 o Pronatec, que é o Programa Nacional de Educação, que tinha essa intenção de promover emprego e que qualificava na área de turismo. Eu, inclusive, trabalhei como professor do Pronatec em alguns cursos FIX, que eram cursos de curtos, de continuados, e cursos técnicos. Eu fui professor do curso técnico em eventos aqui em Parnaíba, e a gente qualificou alguns alunos, mas infelizmente o Pronatec ele não teve tanto êxito como se intencionava. E foi pensado principalmente, pessoal, para poder atender a qualificação na época dos grandes eventos, da Copa do Mundo
e das Olimpíadas, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Bom, agora eu queria comentar especificamente sobre os planos, mas eu quero só ver aqui rapidinho. Eu esqueci de comentar sobre. Vou só voltar para esse slide aqui anterior. Eu queria falar a respeito um pouco sobre o Programa Nacional de Municipalização do Turismo, o PNMT, de 94. Eu quero que vocês saibam que esse programa ele foi o pioneiro para provocar e para estimular a criação do Programa de Regionalização do Turismo, hoje um dos carros-chefes das políticas de turismo no Brasil. E aí esse primeiro programa, ele foi pensado por meio da Secretaria Nacional de Turismo, Indústria e Comércio, né, que na época não havia um Ministério Específico de Turismo, tinha como principal intenção descentralizar o turismo da esfera federal para ir aos municípios, de modo que se desenvolvesse, o máximo de municípios possíveis e criasse regiões turísticas, mas que os estados conseguissem desenvolver os seus municípios turisticamente falando. Isso ia fazer com que, dentro dos municípios, se qualificassem pessoas que tivessem interesse em se envolver com a atividade turística, para que elas se qualificassem e virassem multiplicadores locais do desenvolvimento da atividade naquele município. E aí, segundo Fratucci, existem algumas recomendações técnicas e operacionais e gerenciais que partiam da Embratur para que esse programa ele se efetivasse. Os municípios eles não eram obrigados a aderir, mas muitos aderiram, principalmente porque uma das vias de mão dupla era justamente conseguir ter recurso e adquirir recursos para poder promover e fomentar a atividade turística. Houve também como consequência desse programa a tecnologia, a informação dos destinos, oficinas de planejamento participativo. Então, a gente vai ter aí uma primeira iniciativa que vai depois virar, né, algo mais completo a partir do PRT. Bom, feitos essas colocações que eu tinha esquecido, eu queria agora falar especificamente, pessoal, sobre os planos nacionais de turismo. Bom, a gente falou lá sobre as diferenças na nossa primeira aula sobre plano, programa e projeto. O plano é justamente esse documento principal, geral, que vai ter uma abordagem mais generalista, mas que vai contemplar ações e que vai contemplar programas e projetos. Bem, o primeiro plano que eu aponto para vocês é o Plano Nacional de Turismo 2003-2006, que surge justamente no período em que é criado o Ministério do Turismo, no governo Lula. Eu deixei até aqui um link para que vocês possam acessar futuramente o PNT, e conhecerem melhor essa política, essa primeira política, que foi estruturada a partir de 7 macroprogramas estratégicos, e esses macroprogramas, eles tiveram como consequência propostas de ações, segundo Vilela e Costa, tinham como objetivos o desenvolvimento econômico sustentável, a inclusão social e a gestão descentralizada. Vejam como é muito forte, eu volto muito isso, da ideia da gestão ser descentralizada, para não haver uma dependência da iniciativa federal, sempre. Que os estados, municípios e regiões consigam ter essa autonomia. Inclusão social, porque o turismo é uma atividade que, em seu lado positivo, tem esse objetivo. Em relação à proposta principal, seria consolidar o Ministério do Turismo e focar a Embratur na promoção brasileira. Então, aqui se tinha como intenção fortalecer esse Ministério do Turismo e fazer com que a Embratur promovesse o Brasil
no exterior. Segundo Vilela e Costa, algumas críticas que podem ser apontadas são as seguintes: diagnóstico superficial e homogêneo, que não houve uma etapa de diagnóstico bem estabelecida para esse plano, ele era homogêneo, pensou-se as regiões do Brasil, os municípios de forma igual, e a gente sabe que isso não é possível, porque é um destino aqui no Nordeste, aqui no Piauí, destinos dentro do Piauí são diferentes, destinos dentro dos estados do Nordeste são diferentes, imaginem entre regiões. Então, houve uma limitação nesse sentido. Não haviam dados fundamentais que dissessem sobre demanda, oferta, demanda internacional, segmentos nacionais. E também não se pensou e não se levantou como o PIB de turismo brasileiro ele se efetivava, ou se existia um PIB, ou qual era a proporção desse PIB. Esse é o segundo plano que eu aponto para vocês, o Plano Nacional de Turismo 2007-2010, uma viagem de inclusão. Eu lembro que eu estava entrando na graduação, eu entrei em 2007, 2006, aliás, e esse plano ele tinha como uma das principais metas fazer com que, aliás, um dos programas desse plano era promover viagens para pessoas idosas. Era uma das políticas que tinha parceria com o Sistema S, que fazia com que esses grupos sociais conseguissem viajar a um preço mais interessante. Então, tinha uma meta específica, tem uma meta, aliás, específica, ou é um objetivo para isso. Eu também coloquei aqui o link para que vocês possam acessar o plano. Ele foi estruturado em 8 macroprogramas e, consequentemente, ele é um plano mais completo em comparação com o anterior e tinha como consequência também 8 programas. Os objetivos eram a integração regional, ampliando a oferta do turismo e internacionalizando os destinos. Eu até citei como exemplo os 65 destinos indutores que fazem parte dessa perspectiva desse plano. A ideia era internacionalizar esses 65 destinos e torná-los eixos de atratividade para o turismo no Brasil. Um dos elementos também que eu aponto nesse plano era o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, o FORNATUR, e do Conselho Nacional de Turismo, que teve uma ampliação, segundo Vilela e Costa. Bom, a respeito do terceiro plano, que é o Plano Nacional 2013-2016, aqui também constam as informações para que vocês possam acessar e conhecer esse documento. Ele foi lançado após uma lacuna de 3 anos, então vejam que em 2010 nós encerramos o segundo plano e o terceiro só veio surgir com 3 anos depois. Os objetivos dele estavam ligados à ideia de desenvolvimento da atividade para ampliar fronteiras pelo aumento de consumo e expansão da infraestrutura. A ideia aqui era aumentar o consumo dos destinos, dos recursos turísticos e a expansão da infraestrutura, justamente por conta dos grandes eventos que estavam para ser desenvolvidos no Brasil, para acontecer no Brasil, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E a proposta principal era o investimento em infraestrutura de acesso e esportiva em função dos mega-eventos, como eu comentei anteriormente. Esse é o plano que está vigorando de 2018 a 2022, criado no governo Temer, mas que foi implantado no governo Bolsonaro. Vocês também podem acessar. Segundo Vilela e Costa, é o plano mais completo de todos em relação à estrutura, à organicidade, aos elementos que fazem parte da composição desse documento. E o mesmo ele se divide em 4 grandes seções. Diagnóstico do turismo no mundo e no Brasil, e olha como isso é importante, retratar o cenário em sua totalidade, coisa que no primeiro plano eu comentei anteriormente, não houve. Metas globais para o turismo do Brasil, ou seja, as metas que o turismo brasileiro pretendia alcançar dentro dessa perspectiva de tempo, no nível de turismo internacional, diretrizes e linhas de atuação.
Eu aponto também para vocês o programa de regionalização do turismo que eu comentei anteriormente. Eu vou já abrir aqui o site do Ministério para vocês darem uma olhada, mas eu queria que vocês acessassem esse link, que é justamente o link do programa, os cadernos de turismo do PRT, que tratam de toda a estruturação do programa de regionalização, os mapas do turismo brasileiro, são vídeos, aliás, mapa 1, mapa 2, mapa 3, que conceituam essa ideia do mapa do turismo brasileiro, que hoje é uma das propostas políticas que vigoram a partir do Ministério. O programa Investe Turismo, que inclusive eu queria saudar os meus alunos de São Raimundo Nonato, que é um dos destinos que fazem parte desse programa, e o município de Teresina também, sejam saudados. Vocês estão aí sendo beneficiados nesse exato momento, contemplados pelo Investe Turismo. Aqui também fica disponível o link de acesso para que vocês possam acessar. O programa ele visa acelerar o desenvolvimento, aumentar a qualidade e a competitividade em 30 rotas turísticas estratégicas do Brasil. A gente tem no Piauí 3 municípios, o último eu não me lembro agora, Santa Cruz dos Milagres, não lembro agora, mas os dois são Teresina e São Raimundo Nonato. Os atores são o Ministério do Turismo, o Sebrae e a Embratur, que estão à frente disso, e as linhas de trabalho, elas se desenvolvem a partir do fortalecimento da governança. Lembram do conceito de governança que eu falei lá no início? Essa gestão coletivizada, participativa, que envolva vários atores, que não centralize só na gestão pública. Então, promover esse fortalecimento, melhoria de serviços e atrativos, que já vem sendo feito nos destinos do Piauí que foram escolhidos, apoio ao marketing, à promoção e à atração de investimentos também. Teve até uma visita do ministro do Turismo, se eu não me engano, no ano passado, foi antes da pandemia, nesses municípios do Piauí e nos outros. Bom, gente, aqui é só um organograma para vocês entenderem como é que está estruturado o Ministério do Turismo. Vocês já devem ter visto na disciplina de Teoria Geral, mas houve uma mudança nesse organograma. Então, vejam que nós temos aqui o Ministro do Turismo. Abaixo dele nós temos a Secretaria Executiva, a Secretaria de Cultura, Secult, que é uma secretaria especial. Antes era o Ministério da Cultura, virou secretaria, perdeu essa institucionalização. E vejam que a secretaria ela tem uma série de outras agências, fundações, institutos vinculados a ela. E dentro do Ministério do Turismo a gente vai ter a Secretaria Nacional de Infraestrutura Turística, que tem como foco justamente o melhoramento dessa infraestrutura, a Secretaria de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões, que tem como foco a questão de financiamento, de iniciativas relacionadas a crédito, e a Secretaria de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, que trabalha essa profissionalização e essa gestão com o objetivo de desenvolver de forma sustentável. Aqui só para a gente poder apontar, para vocês lembrarem da diferença entre o Ministério do Turismo e a Embratur. Aí eu falei para vocês que a Embratur ela surge como instituto, isso, vira depois, surge como empresa, vira instituto e hoje ela é uma agência. Eu vou já aqui comentar um pouco sobre a Embratur, mas assim, em relação ao Ministério do Turismo, quais são as atribuições? Responsável pela Política Nacional de Turismo, também por promover e divulgar institucionalmente o país e no exterior. E vejam que é a divulgação institucional, não é a promoção dos destinos.
estimular as iniciativas públicas e privadas de turismo, planejar, coordenar, monitorar e avaliar os planos, programas de turismo, gerir o Fundo Geral de Turismo, que é aquele fundo que eu expliquei para vocês que surgiu lá na década de 70 e que ainda hoje existe, e estimular a formalização, a certificação e a classificação dos prestadores através do cadastro. Disponibilizo também aqui um hiperlink para vocês. Já a Embratur, ela tem como atividades promover o marketing e apoiar a comercialização dos produtos, serviços e destinos brasileiros no Brasil e no mundo. Vejam que isso vai acontecer a partir de uma perspectiva de que a Embratur ela vai focar sua atuação no exterior, e o foco são os destinos e não a institucionalização do turismo brasileiro. Hoje ela está apoiando o turismo interno por conta da pandemia, então está contribuindo com o Ministério do Turismo para poder divulgar esses destinos nacionais para os brasileiros e para promover o turismo brasileiro. Tanto é que se vocês, dentro do Brasil, vocês entrarem no site da Embratur, vocês vão encontrar essas campanhas de incentivo ao turismo doméstico. E a lei número 14.002 foi que instituiu que a Embratur passaria a virar uma agência e não mais um instituto. Bom, gente, então essas são as nossas referências. Nesse momento agora, eu vou abrir rapidamente aqui o site do Ministério para a gente mostrar para vocês como acessar os programas, os planos e as ações do Ministério do Turismo. Esperem só um minuto. Estou aqui de tela cheia. Agora eu vou compartilhar rapidinho. Bom, gente, acho que vocês estão vendo aí. Eu estou no canto de vocês, superior. Aqui é a página do site do Ministério do Turismo antiga, em que vocês vão poder acessar uma série de informações que eu trouxe na aula de hoje. O Invest Turismo, que é esse programa, vocês podem clicar aqui e acessar para poder compreender como é que ele funciona. Aqui é a página específica do Programa de Regionalização do Turismo, que é um programa, né, que faz parte de um plano. A gente vai ter também aí, tá só abrindo aqui só um minuto, sem querer eu apertei, e sobre o Invest Turismo. É só para mostrar para vocês como exemplo, tá? Acessem depois, conheçam. Aqui a gente tem o mapa do turismo brasileiro, os planos nacionais de turismo, as estatísticas do setor de turismo, o Fundo Geral de Turismo. Então vejam que nós temos todas as ações do setor no site, para vocês conhecerem, se informarem, se aprofundarem. Eu queria aproveitar aqui para mostrar também esse link que vai detalhar as ações e programas. A gente tem o Programa de Qualificação Nacional do Turismo, de responsabilidade da Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo do Brasil, o Programa de Regionalização, o Prodetur Turismo, né, que eu já expliquei também na nossa aula, o Cadastro, que tem justamente essa função de cadastrar os prestadores, o Fundo Geral de Turismo, que incentiva os empreendedores, e outras ações que vocês podem acessar com calma, para poder verem, conhecerem e se informarem. Eu vou entrar aqui rapidamente no site novo do Ministério do Turismo.
Você abre aqui, abriu. Então, para vocês acessarem, é a mesma lógica. Vocês vão clicar aqui, vão pesquisar o que vocês querem conhecer, as campanhas, as ações e programas. Olha aqui todos os programas que eu apontei para vocês anteriormente. Enfim, todas as informações que vocês precisam para poder se empoderar sobre esses aspectos teóricos que a gente apontou aqui na aula de hoje. Bom, gente, então eu queria aproveitar para dizer para vocês que na nossa aula de hoje nós estudamos os aspectos relacionados à governança no turismo, compreendemos as políticas de turismo, compreendendo também as tipologias existentes. Nós vimos sobre toda essa contextualização, de forma breve, é claro, histórica das políticas de turismo no Brasil. Vocês vão poder se aprofundar melhor nos artigos que eu disponibilizei. E também vimos especificamente sobre os planos nacionais, que são 4. Tiveram, na realidade, 5. O primeiro ele não foi concebido, mas nós temos 4, que são de 2003 a 2022. E também nós falamos sobre o Programa de Regionalização do Turismo, que é um programa muito importante, um dos principais programas da Iniciativa Pública do Turismo no Brasil. E, então, eu espero que sim, tenha ficado claro para vocês que nós queríamos colocar. E qualquer dúvida, entre em contato, manda e-mail, que a gente está disponível para conversar com vocês. Eu queria agradecer a presença de todos e todas. Boa noite e um abraço em todos. Tchau.